galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para dar continuidade ao assunto movimentos sociais na contemporaneidade, novas formas de mobilização. Essa aqui é a parte 2 do conteúdo, a parte final, ok? Então, para a gente poder se guiar direitinho na aula de hoje, eu dividi em 4 tópicos. No primeiro, eu vou lembrar para você o que são movimentos sociais contemporâneos, vou citar as características outra vez para refrescar a tua memória, vamos citar alguns exemplos de movimentos contemporâneos e eu decidi falar sobre 2, o movimento feminista e o movimento negro. Existem outros movimentos contemporâneos que você pode consultar lá no seu livro didático, ok? Mas eu resolvi falar desses 2 por serem movimentos muito expressivos na contemporaneidade. Fechou? Então pega aí teu caderno, tua caneta, teu lápis, para fazer as anotações que eu vou te passar, as dicas que eu vou te dar nessa aula de hoje. Fechou? Vamos começar então falando sobre movimentos sociais contemporâneos. Eu vou refrescar a tua memória, porque isso aqui tu já sabe, eu só vou relembrar. Movimentos sociais contemporâneos são o quê? São movimentos que têm como base a luta pelos direitos das minorias sociais e também o reconhecimento e a aceitação das identidades destes grupos sociais, como, por exemplo, os negros, os homossexuais, as mulheres, né? Então, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, são movimentos que são considerados, eles estão no rol dos movimentos sociais contemporâneos, por essas características que eu acabei de relembrar para você. Os chamados novos movimentos sociais ou movimentos contemporâneos redirecionam o centro das demandas dos movimentos da economia para a cultura. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que antes, os chamados movimentos tradicionais, eles tinham como foco principal as questões relacionadas à economia, ao mercado de trabalho, às leis trabalhistas. Movimentos como sindicatos, movimento operário em geral, são movimentos ligados a essa fase tradicional, onde a demanda estava principalmente no setor econômico, no setor do trabalho, dos direitos sociais. Os movimentos mais recentes, principalmente do século XX até hoje, são movimentos onde a questão cultural, a identidade cultural, a identidade de gênero, a questão da sexualidade passam a ser o foco das demandas. Por isso que existe um deslocamento da economia para a questão identitária ou cultural. Fechou? Beleza, vamos lá. Características desses movimentos contemporâneos, para você relembrar. Primeiro, eles propõem a transformação de comportamentos e de valores também de diversos segmentos sociais. Eles não são restritos, por exemplo, somente ao setor do trabalho ou de determinada categoria profissional, como o caso dos sindicatos. Mas eles são mais abrangentes, né? Eles tendem a ter uma abrangência maior, a atingir diversos segmentos diferentes da sociedade. A organização desses movimentos não é vertical, ou seja, não é de cima para baixo, mas é horizontal. Diferente dos movimentos tradicionais, onde existe uma direção e existem os membros, aqui é como se todo mundo tivesse a mesma autonomia para agir, para se manifestar, para se posicionar. E a maior autonomia é uma consequência dessa organização horizontal, que é outra característica também dos movimentos sociais contemporâneos. Eu dei uma refrescada na tua memória, relembrei para você o que são movimentos contemporâneos para a gente agora sim mergulhar de cabeça na parte 2 dessa aula. Vamos lá então? Exemplos de movimentos contemporâneos, ou seja, os movimentos que alteram, que redirecionam a demanda da economia para a questão identitária ou cultural e que também são mais característicos da segunda metade do século XX. Exemplo, movimento negro, e aí a gente lembra principalmente do movimento negro norte-americano, da década de 50 e 60, que lutou naquele momento ali pela expansão dos direitos civis para a população afro-americana, pela igualdade de direitos com os brancos,
A gente vai falar sobre alguns personagens importantes dessa época histórica no decorrer dessa aula de hoje. O movimento LGBTQIAP+, que agora é a sigla completa, né? A gente geralmente fala só movimento LGBT, mas a sigla ampliada é essa daqui. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, queers, intersexuais, assexuados e aromânticos, e polissexuais, pansexuais e outras diversidades e denominações relacionadas a esse tópico. Movimento feminista, dividido em 3 fases ou 3 ondas do feminismo. Vamos falar também um pouco mais sobre isso no decorrer dessa aula. Movimento ambientalista. Em sociologia ambiental, a gente trabalha muito isso daqui, né? O movimento relacionado ao meio ambiente, às lutas ambientais, surgiu a partir da década de 60, no contexto da Guerra Fria, da corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. E depois vai se expandindo. A gente tem algumas organizações como o movimento WWF, o Greenpeace, que são movimentos internacionalistas. E o movimento estudantil, que aqui no Brasil é representado principalmente pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, que tem um papel decisivo, sobretudo ali no período militar, nas manifestações contrárias ao centralismo do poder, ao autoritarismo característico daquela época e daquele governo, beleza? E aí, como eu falei para ti, eu resolvi destacar 2 desses movimentos. No seu material, no seu livro didático, na própria internet, você vai encontrar exemplos e aprofundamento de vários outros movimentos que eu citei. Mas para essa aula daqui, eu pensei em falar sobre esses 2, pelo significado, pela representatividade que eles têm até hoje. O movimento feminista é um movimento marcado por 3 gerações, ou 3 ondas diferentes. A gente diz que a primeira onda é uma época onde a luta das mulheres era muito mais por direitos políticos e também sociais, que ali começa por volta do século XVIII, XIX principalmente, com um movimento muito importante na Europa e nos Estados Unidos, chamado movimento sufragista. Inclusive tem um filme que trata sobre esse assunto, As Sufragistas. Ele está disponível na maior parte dos streams na internet, você consegue facilmente encontrar, beleza? Então eu deixo como dica para vocês, depois assistam esse filme. A segunda onda é marcada pela luta das mulheres por direitos civis e também pela questão da identidade, do reconhecimento social do feminino, do espaço da mulher. E a terceira onda, a mais recente, discute a questão das identidades, mas também tem o pluralismo ideológico. Existe um fracionamento ideológico dentro do próprio feminismo que vai fazer surgir ali feminismos diferentes. O feminismo liberal, o radfem e daí por diante, beleza? Então são essas 3 ondas. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento em geral, certo? O movimento feminista em geral, independente das ondas e tudo, ele é marcado primeiro, lá na primeira onda, luta pelos direitos legais das mulheres. O direito de contrato, o direito de propriedade, o direito ao voto. O direito ao voto, inclusive, ele é muito simbólico e muito expressivo no século XIX, tá? Foi feita uma reportagem pela BBC há alguns anos para eleger as 5 mulheres mais representativas da história. E entre as 5 está uma que foi líder do movimento sufragista do século XIX na Inglaterra, chamada Emmeline Pankhurst, beleza? A Emmeline, ela é considerada pela BBC, lá de Londres, uma das 5 mulheres mais influentes de toda a história. A gente vai falar sobre outra mulher também muito influente que está nessa lista quando falar do movimento negro, a Rosa Parks, beleza? Mas vamos falar um pouco do movimento sufragista. O que é o movimento sufragista? Primeiro, o que é sufrágio? Sufrágio é o mesmo que voto. Então pensa comigo, se existe um movimento chamado sufragista, esse movimento vai lutar pelo quê? Pelo direito ao voto, porque sufrágio é voto. Quem encabeçava esse movimento? As mulheres. Porque lá no século XIX, só os homens podiam votar. Nos países onde existia essa possibilidade do voto, apenas os homens tinham direito ao voto, as mulheres não tinham. E aí a luta principal do sufragismo é exatamente por isso, pela ampliação do direito ao voto e a participação política também para as mulheres. O primeiro país do mundo a oficializar, a legitimar a participação feminina, o voto feminino, foi a Nova Zelândia, ainda no final do século XIX.
na década de 1890, na década final do século XIX, beleza? E aí depois, alguns países europeus, como a Inglaterra, a França, depois os Estados Unidos, começaram também a criar legislações voltadas à inserção da mulher na vida política, tanto votando quanto também podendo ser votada, podendo ser representante política, podendo ser candidata. Aqui no Brasil, ó, essa questão já caiu 3 vezes no Enem, tá? Essa que eu vou te falar agora. Aqui no Brasil, a participação eleitoral feminina, ela vai se consolidar somente na era Vargas. Em 1932, Getúlio Vargas faz a reforma do Código Eleitoral Brasileiro e insere o voto feminino como parte dessa reforma. 2 anos depois, na Constituição de 1934, o direito ao voto feminino passa a ser um direito constitucional, beleza? Então é nesse começo dos anos 30, 32 a reforma do Código, 34 a Constituição, é que as mulheres têm oficialmente no Brasil o direito ao voto e à participação política, beleza? Aí lá na Nova Zelândia foi no final do século XIX, no Brasil somente no século XX, no começo da década de 30, no período Vargas, certo? Direito da mulher à sua autonomia e integridade, já é uma pauta também da segunda onda, da primeira e da segunda. Da integridade de seu corpo, pelo direito ao aborto, começa a ser discutido na segunda onda. E pelos direitos reprodutivos, incluindo o acesso à contracepção, à pílula anticoncepcional, os métodos contraceptivos e aos cuidados pré-natais de qualidade. Então essa pauta aqui, ó, ela já está entre a primeira e a segunda onda. A segunda, principalmente, vai discutir mais isso, né? A questão da autonomia, do papel da mulher na sociedade, da inserção das mulheres em espaços sociais além da vida pública, no mercado de trabalho, por exemplo, né? Vai discutir essa questão do papel e do espaço feminino, beleza? O direito à integridade do seu corpo também. Então o corpo passa a ser também um instrumento político na visão da segunda onda, né? O corpo da mulher também é politizado de certa forma. O direito ao aborto, que é muito polêmico até hoje, se discute bastante sobre isso, né? Então existem alas da sociedade que são completamente contrárias pelos argumentos morais, religiosos, etc. E existem outras que defendem que isso seja um direito civil, uma liberdade da gestante, né? Então é uma coisa que realmente gera ainda muita polêmica. E os direitos reprodutivos, sobretudo a questão dos contraceptivos, da pílula anticoncepcional. A pílula é uma invenção da década de 50, século 20, e começou a se popularizar a partir dos anos 60 para frente. Mas ainda era muito, existia muito preconceito, muito tabu em relação a isso. As mulheres que usavam esses métodos, a pílula principalmente. Tem até uma música do cancioneiro popular brasileiro, de um cantor chamado Odaí José, que ele falava no refrão, pare de tomar a pílula. Então, para você ver, uma música dos anos 60, né? E existia ainda esse tabu, essa problemática em relação ao uso dos métodos contraceptivos pelas mulheres que queriam ter aquele controle de natalidade, né? Então eram tidas como mulheres que não eram mulheres de família, não eram moças direitas. Existia esse preconceito naquela época, beleza? E a gente está falando exatamente da fase da segunda onda ali do feminismo. Proteção das mulheres e garotas contra a violência doméstica, uma pauta também que se constrói da segunda para a terceira onda. O assédio sexual e o estupro também, né? Pelos direitos trabalhistas, no caso contrário, contra a violência doméstica, o assédio e estupro. A favor dos direitos trabalhistas das mulheres, incluindo a licença maternidade, salários iguais ao dos homens, que é uma realidade que ainda não é, apesar de legalmente ser estabelecido, mas na prática a gente percebe em pesquisas recentes que não é uma realidade ainda no Brasil, né? Ainda existe essa disparidade salarial entre homens e mulheres. E todas as outras formas de discriminação também. Então são pautas que o feminismo em geral passa a defender desde a primeira, segunda, terceira onda, e que faz parte ali das conquistas também das mulheres nesse período de tempo, nessas 3 gerações do movimento. E aí a gente sai do feminismo, dos aspectos gerais, para falar um pouco do movimento negro. E eu foquei principalmente no surgimento dele, no movimento negro norte-americano, o movimento de luta pelos direitos civis dos anos 50 e 60. Aí eu vou ter que contextualizar um pouquinho para você. A parada é a seguinte: os Estados Unidos, desde o século XIX, tinham uma lei, um conjunto de leis, na verdade, chamado Leis de Jim Crow, que era o nome de um senador
que acabou sugerindo e as leis foram aprovadas. E elas também são popularmente chamadas de leis segregacionistas. Esse é o nome mais comum, tá? As leis segregacionistas, atenção, segregavam racialmente determinados espaços públicos. Então existiam locais que eram proibidos os negros de frequentarem. Proibia-se pessoas negras de estarem naquele local. Algumas faculdades, por exemplo, a presença de alunos negros era proibida, entendeu? Existia essa proibição expressa pela lei. É como se o próprio Estado fosse racista. Porque as leis são segregacionistas. Elas segregavam racialmente parcelas da população norte-americana. E vários direitos também eram direitos exclusivos para a população branca. Os negros não tinham os mesmos direitos que os brancos. A gente está falando dos Estados Unidos, tá? Símbolo de democracia, de liberdade, etc. Nos anos 50, segunda metade já do século passado, século XX. E não combinava muito a existência dessas leis com o que os Estados Unidos propagava politicamente, ideologicamente, a terra da liberdade, das oportunidades, da democracia. Então ficava meio ali destoante. E alguns movimentos começaram a surgir contestando essas leis que existiam antes. O estopim, a causa imediata do movimento negro é a prisão de uma mulher negra chamada Rosa Parks, que a gente vai falar sobre ela, tá bem aqui, Rosa Parks, né? Uma das figuras importantes do movimento negro, que ela se recusou a ceder o lugar dela no ônibus para um homem branco. E por lei ela deveria fazer isso. Se tinha ali uma pessoa branca em pé, uma pessoa negra sentada e não tinha mais lugar, a pessoa negra deveria se levantar e ceder o lugar à pessoa branca. E ela desobedeceu essa lei e foi presa por esse motivo. A prisão de Rosa Parks acabou sendo um símbolo do estopim, da causa imediata do surgimento do movimento negro, liderado por Martin Luther King Jr., um jovem pastor evangélico, e depois também Malcolm X passou a assumir uma certa relevância no movimento. Cada um do seu jeito. Malcolm X com uma postura muito mais agressiva e o Martin Luther King com uma postura mais integracionista, mais pacífica até, do que o Malcolm X. Mas os dois tiveram muita importância para alavancar o movimento, juntamente também com Rosa Parks. Por isso que esses três estão aqui no quadro. Martin Luther King, Rosa Parks e Malcolm X, como grandes referências do movimento negro pela luta dos direitos civis lá nos Estados Unidos. O objetivo desse movimento é o respeito aos direitos civis da população negra e o combate ao racismo, enraizado até hoje na sociedade, porque os Estados Unidos também têm um passado escravocrata. O sul dos Estados Unidos teve uma colonização muito semelhante ao Brasil, com a presença da escravidão negra, da escravidão africana. Por isso tem muitos afro-americanos, né? Muitas pessoas que são descendentes de africanas que nasceram, que moram, que são cidadãos americanos também. E a revogação das leis segregacionistas. O que é revogar? É a anulação. É a não existência mais das leis segregacionistas. Essa luta começou por volta de 1955. E o primeiro grande resultado foi em 64, quando o Congresso norte-americano revogou as leis que existiam, que segregavam espaços entre brancos e negros. Ah, professor, então bacana, quer dizer que o racismo acabou? Não! O racismo continua a existir até hoje. Mas pelo menos oficialmente pela lei, não existe mais a segregação racial, de acordo com a forma da lei, apesar do racismo ainda ser uma realidade, beleza? No Brasil, a luta da população negra gira em torno do reconhecimento do racismo como crime, que inclusive é imprescritível e inafiançável segundo a lei brasileira. Da dívida histórica dos mais de 300 anos de escravidão, as cotas raciais na universidade são um exemplo, né, da consequência dessas lutas e da igualdade de oportunidades e também de inclusão social. Então é o braço ali do movimento que surge nos Estados Unidos, que tem também uma importância na época do apartheid na África do Sul, que existe no Brasil e que é muito importante também dentro da sociedade brasileira. O movimento negro se faz presente. E foi exatamente por isso que eu resolvi falar desses dois movimentos. Como eu falei para você, existem mais movimentos contemporâneos, é só você consultar o seu livro didático ou pesquisar pela internet também, beleza? Eu fico por aqui, a gente encerra mais uma aula e se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau.